Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa formação e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agradeço a presença de todos aqui. Quero também saudar e dar minha bênção ao pessoal de Brasília, que está acompanhando ao vivo pela internet, pessoal de Moarama também, de Uberlândia, os missionários de outras dioceses que acompanham também o nosso curso, lá todos reunidos juntos. Parece que estão na casa da Suzy, né? Casa da Suzy do Tuna, lá em Brasília. Deus abençoe todos vocês. Então hoje nós damos início ao segundo dia de formação do nosso curso. Então serão 7 semanas. Cada semana falaremos de um tema para a formação daqueles que querem trabalhar nos ministérios de intercessão, de cura, de libertação, tá? Para que a gente aprenda direitinho o que a igreja orienta nesse sentido. Então, na semana passada, eu citei vários exemplos, falamos um pouco sobre o ministério em si, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouco o tema. Peço que aqueles que têm como anotar, anotem as coisas, que como este curso vai dar um certificado de participação para aqueles que estão fazendo, então terá uma prova no último dia do curso. Então é bom anotar as questões, os parágrafos, as coisas que eu vou passando, tá bom? Então o tema hoje é a existência do céu, a existência do inferno e a existência do purgatório. Isso tem muito a ver com o ministério de cura e libertação e de intercessão. Muito a ver. Por isso que eu quero que vocês sejam formados num alicerce sólido, para depois não serem levados por qualquer onda de doutrina esquisita, de confusão, né? Nós vemos, infelizmente, nos grupos de oração, nos eventos católicos, muita confusão sobre este tema de cura e libertação. Muita coisa que não tem nada a ver, muita coisa que trouxeram de herança do espiritismo. Pessoa que foi espírita, foi mãe de santo, foi pai de santo, não sei, e depois se converteu ao catolicismo e trabalha no ministério de cura e libertação, mas traz os métodos espíritas, né, para dentro do ministério de cura e libertação na Igreja Católica, porque desconhecem o alicerce da coisa. Por isso que vamos fazer nessas 7 semanas, passo a passo desse alicerce, para não construir sobre a areia, para que nenhum vento venha e derrube. É muito comum, às vezes, vocês talvez já tenham visto, nos eventos católicos, às vezes a pessoa cai, grita, aí vai um lá, pega pelo cabelo e levanta. Quem já viu isso aqui, levanta a mão. Tá vendo como é que eu estou falando? Que eu já vi muito, né? Quer conversar com o diabo, né? Tem que conversar com Deus, conversar com o diabo, né? Então, tem muita até a gente vê às vezes alguns que entrevistam o diabo, né? Lá do lado da minha casa tem uma igreja de crente, fica parede com parede com a minha casa, e eu escuto os cultos de lá. Outro dia o pastor estava entrevistando o diabo lá, né? Vai fazer. Então tudo isso é uma grande fantasia, uma grande mentira, né? Isso é charlatanismo, quando não é falta de orientação mesmo, né? E dentro da igreja tem muito, e muita gente experiente, que você olha, está 20 anos na igreja fazendo oração de cura e libertação, e 20 anos fazendo errado, porque não tem alicerce, aprendeu errado, não sabe o que a igreja ensina, e quando aprendeu o que a igreja ensina, continua teimoso e quer continuar fazendo errado, né? Então vamos lá. Importante saber
que existe o céu, que existe inferno e que existe purgatório. São 3 estados de vida pós-morte. Tá? Então vamos começar pegando o Catecismo da Igreja. Eu vou citando, vocês anotam aí, tá? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1051. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1051. Diz assim, ó: cada homem, em sua alma imortal, recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular, feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Então, nesse primeiro ensinamento da igreja a respeito da vida após morte, a igreja orienta e ensina e decreta como verdade de fé que cada um de nós, todos nós, a partir do momento da morte, imediatamente estaremos no juízo particular feito por Cristo. Então o Catecismo da Igreja ensina isso. Fechamos os olhos para essa vida, estamos diante do tribunal de Cristo. Todos, acreditando ou não, não depende da nossa crença. Todos estaremos diante do tribunal de Cristo. E ali, diante do tribunal de Cristo, é que seremos julgados. Seremos julgados não pelo que os outros pensaram de nós, não pelo que os outros falaram de nós, não pelo que publicaram de nós, bom ou ruim, mas pelo que somos, de verdade. O que eu sou, o que você é, de verdade, estará transparente ali diante de Cristo. Ali não tem mais máscaras, ali não tem mais jeito de enganar, não tem mais disfarce, ali é o que é diante do Senhor. Então, o que fizemos nesta vida, imediatamente após a morte, será julgado no chamado juízo particular. Mais para frente no curso nós vamos ouvir sobre o juízo final, que é outra etapa de julgamento, que acontecerá na volta de Cristo somente. Mas já desde sempre, na morte do ser humano, ele está diante do seu julgamento, do juízo pessoal, particular. Nos tempos atuais, principalmente nas correntes de pensamento da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, e quando eu digo teologia da libertação, eu quero dizer aqueles que foram formados nesses ensinamentos da teologia da libertação. Eles aprenderam, e principalmente nos anos 80 e 90, muitos sacerdotes na América Latina foram formados dentro dessa ideologia, dessa doutrina da teologia da libertação, que é muito parecida com a doutrina da igreja real, mas é só parecida. Tira de lado tudo que é místico, tudo que é sagrado, e reduz a fé só ao fazer as situações políticas de um povo, reduz a fé à ideologia, não mais à mística. Então, por causa disso, talvez vocês já ouviram falar nas suas paróquias, ou já ouviram algum clérigo ou leigo, teólogo, filósofo, falar sobre céu, inferno e purgatório como se fossem histórias, como se não fossem real. Tem aqueles que dizem que só existe o céu, só existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. E infelizmente, e eu já vi isso, alguns clérigos ensinam isso em homilia de missa, que não existe inferno. Eu presenciei isso.
que não existe inferno, só existe céu, que não existe purgatório, coisa nenhuma. Morreu, vai para o céu, né? O céu, tanto para Hitler quanto para São Francisco, o céu. Não tem diferença, né? Isso vai contra a doutrina da igreja, contra o ensinamento de Cristo, contra tudo que ensina a Bíblia, tudo que ensina o catecismo da igreja. Só que eles, como clérigos, pregam em nome da igreja e confundem o povo. Por isso que eu vou citar várias passagens dos documentos da igreja hoje e da Bíblia, para que vocês tenham isso em mão, para que depois também vocês formem outros no que a igreja ensina. Vocês estão sendo formados para formar outros, para na sua paróquia, na sua região, ensinar o que a igreja ensina corretamente sobre esse tema de cura e libertação. Uma coisa muito importante, essa semana saiu uma publicação do Superior Geral dos Jesuítas sobre o inferno. Quem que leu isso aí? Alguém daqui viu? O Superior Geral da Congregação dos Jesuítas, dos padres jesuítas, é o ministro geral deles, né? Ele, numa entrevista, sendo perguntado, disse que não existia diabo nem inferno. Ele disse. Só que aí ele tomou uma raquetada de Roma, em seguida, na mesma hora, e depois veio o porta-voz do jesuíta, não mais ele, corrigindo, dizendo que ele não quis dizer aquilo, que isso, que aquilo, tal, mas ele disse, tem gravado, ele disse. E isso não é uma coisa incomum, é muito comum as pessoas não acreditarem nessas realidades para viverem sem se preocupar com nada, porque se só existe céu, não precisa se preocupar com nada. Não preciso amar, não preciso cuidar, não preciso ajudar, não preciso me guardar, não preciso nada. Morreu, vai para o céu. Então, primeiro, a existência dessas realidades não dependem da crença. É como o sol. Você pode acreditar ou não que ele existe, ele está lá. Nesse livro aqui eu comparo com um quadro de energia. Um barramento energizado lá, está com 220 lá. Você não vê a energia, você vê só o barramento. Eu posso falar para você, olha, não põe a mão ali que está energizado. E você dizer, eu não acredito. Põe a mão lá. O Jorge, que é eletricista, põe a mão lá, né, Jorge? Não põe. Nem brincando. Vai tomar o choque. Por quê? Não depende se eu acredito ou não na informação que me deram. O que existe, existe e pronto. O que existe, existe. Imagina só que numa prova de um vestibular para passar, para entrar na faculdade, na USP, por exemplo. Vai ter uma prova lá. Aí, eles passam a matéria, vai cair isso aqui, estuda isso aqui na prova. Prova... Vai ter uma prova só, quem passou, passou, não passou, está fora. Não vai ter segunda chance, não passou, não entra. Imagina só. Aí chega um infeliz, invejoso, porque já foi reprovado lá, porque não tem mais chance de entrar, e não quer que ninguém entre. Então ele vai dizer, olha, nem se preocupe com a prova. Não se preocupe, não estuda não, não precisa. Ah, não cai tudo, não é isso não. Não cai tudo isso não. Vai tranquilo que você passa. E se não passar, depois tem outra chance, vai fazendo, vai ter várias provas. Teoria da reencarnação, né? Não se preocupa. Depois você reencarna, né? Essa mentira da reencarnação. Então, é a mesma coisa, o diabo já percebendo que ele não pode mais entrar no céu. E com inveja daqueles que ainda podem entrar no céu, mente sobre a prova. Mente sobre a prova. Dizendo que não se preocupe, é fácil a prova. Não, você entra lá é tranquilo. Lá a maioria passa, não é? Mas não passa. No vestibular da USP a maioria não passa, né?
Mas é exatamente o que acontece na fé também. Ele tenta confundir a cabeça das pessoas para que as pessoas não entendam essas três realidades pós-morte: céu, inferno e purgatório. E achando que todo mundo passa, não estuda, vai de qualquer jeito, é reprovado, não passa na prova. Ah, mas não teria outra chance? Não, é uma prova só. Ah, mas o fulano, não, aquele lá já repetiu, por isso que ele fica inventando para os outros. Tá? É isso aí. Continuando. Em Efésios 6, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, São Paulo começa a nos explicar sobre a luta espiritual. Começa a explicar que além desse mundo visível, existe um mundo espiritual. Além disso daqui que nós vemos, tocamos e sentimos, existe o que está acontecendo no mundo espiritual. Em Efésios 6, 11 e 12 está escrito assim, ó: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. São Paulo dá um norte da coisa. Com quem nós devemos lutar? Por que é mais difícil caminhar pelo caminho certo? Por que é mais difícil viver com Jesus? Por que as coisas parecem que... Aquele ditado que o popular diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem um fundo de verdade nisso aí. Tem um fundo de verdade. Porque quanto mais para o lado de cá, no exército de cá, mais confronto com o exército de lá. Quanto mais eu vou progredindo na fé, maiores são as provas. É igual nas artes marciais: faixa branca luta com outro faixa branca, o faixa azul luta com outro faixa azul, faixa preta luta com faixa preta. Sempre a luta vai ser difícil em qualquer estágio. Então não é porque passou de grau que agora a luta é mais fácil. Não, porque quem você vai enfrentar agora também é desse mesmo grau. Na luta espiritual é a mesma coisa. Às vezes, isso é importante a gente saber. Entramos para a vida com Deus, começamos a caminhar, tínhamos um vício, um pecado, largamos aquele pecado, vencemos aquela situação, de repente, eu estou bem na fé, de repente aquele pecado me vence de novo. Ué, será que eu regredi na fé? Será que eu estou indo para trás? Não. Uma vez eu dei um exemplo, eu sempre uso esses exemplos da luta, porque eu vim desse meio. Imagina só que aqui tem um tatame aqui. Quem sabe o que é um tatame? Levanta a mão. Tatame é um acolchoado no chão assim, onde acontecem os combates. Imagina só, eu sou um iniciante na luta e vou lutar aqui e não sei direito, tomei um golpe e caí nesse tatame. Aí passei de faixa, já não caio mais com aquele faixa branca, mas vou lutar com outro faixa azul, aí me derruba de novo nesse tatame. E quando eu já passei todas as faixas, sou um professor, sou uma faixa preta, mas enfrento outro melhor que eu, me derruba nesse mesmo tatame. Talvez caia no mesmo tatame, mas não derrubado por um adversário antigo, mas por um outro adversário que conhece essa sua fraqueza e tem mais força e vai te combater ali. E assim é a nossa vida até o último minuto da vida. Até o dia que o Senhor nos chamar. São Jerônimo, com 90 e poucos anos, ele disse uma vez:
para os seus filhos espirituais. Ele tinha 90 e poucos anos. Ele disse: olha, ainda as tentações carnais, sexuais da carne, ainda me atormentam, como na juventude. Imagina. Ainda ele tinha ainda ele lutava contra isso. Claro que não era com o demônio daquela hierarquia baixa no começo da sua caminhada, mas com outros de hierarquias maiores. E assim vai indo. Deus vai nos permitindo lutas, para que a gente não caia no orgulho, porque fraqueza, quando se luta contra ela, não leva ninguém para o inferno. Orgulho leva. Orgulho leva. Então, todos os combates que Deus permite em nossas vidas são para ser travados. Vamos lutar. Rezar, jejum, oração, penitência, banho gelado e tantas outras coisas, silício. E vamos lutar. E vamos lutar. Não achar que não progrediu porque continua sendo tentado por aquilo. Progrediu, é que agora é outro adversário. Naquela mesma fraqueza, naquela mesma rachadura, ele vai investir até o último minuto da vida. Mas é necessário lutar até o último minuto da vida. Porque se simplesmente a gente vencesse e nunca mais fosse tentado, poderíamos cair no orgulho. E aí sim correríamos risco de perder a alma. Porque o orgulho perde a alma. Vamos lá, continuando. Já disse, muito comum hoje em dia dizer que o inferno não existe. Infelizmente até entre clérigos, né? Mas vamos ver um pouco o que a igreja ensina de forma objetiva a respeito dessas realidades. Sobre céu, inferno e purgatório. No começo do cristianismo, os primeiros cristãos, os apóstolos, São Pedro, São Paulo, os primeiros cristãos, quando eles iam pregar nos lugares, às vezes algum meio distraído entendia alguma coisa que ele ensinou errado e começava a ensinar errado, né? Então o apóstolo São Paulo um dia disse assim para eles, está em Gálatas 1:8. Gálatas 1, versículo 8. São Paulo disse assim, irmãos, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja excomungado. Olha o que ele está dizendo. Que se alguém anunciar um evangelho diferente do que os apóstolos anunciaram, mesmo que seja um deles, ele diz, mesmo nós ou um anjo descido do céu, mas se falar contra o magistério, contra o que a igreja ensinou e ratificou como oficial, como ensinamento de Cristo, quem ensinar contra isso seja anátema, seja excomungado. Isso vai bem de encontro com tudo que nós ouvimos hoje. Ah, mas um bispo falou que o diabo não existe. Infelizmente tem bispo que fala isso. Ah, o padre falou, mas o apóstolo está dizendo, mesmo que um de nós, ou um anjo descido do céu, ensinar doutrina diferente do que o magistério ensina, é uma doutrina excomungada. Não é a verdade, não é para ser seguido. Catecismo da Igreja, parágrafo 1022. Catecismo da Igreja, parágrafo 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Nesse juízo, sua vida é colocada em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediatamente na felicidade do céu, ou seja para se condenar de imediato para sempre. É importante saber que o pós-morte é eterno, não tem volta. Então, ou vai imediatamente para as alegrias do céu, como São Francisco de Assis, né? Santa Clara de Assis,
ou vai para o purgatório. A igreja ensina, eu já vou falar sobre o purgatório, que não é um lugar, mas um estado de vida, né? Ou se condena para sempre para o inferno. É simples a coisa. É o ensinamento da igreja. Não é o cara da Voz dos Pobres que inventou isso. Catecismo da igreja. Continuando. O magistério da igreja afirma a existência de 3 estados de vida, e também que cada um será julgado imediatamente após a sua morte. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai falar um pouquinho sobre a realidade do céu. Então eu vou citar um parágrafo do Catecismo e da Bíblia falando do céu, Catecismo e Bíblia falando do purgatório, e Catecismo e Bíblia falando do inferno, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 9. Está escrito assim, sobre o céu. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora o Catecismo da Igreja falando sobre a existência do céu. Catecismo da Igreja 1029. Está dizendo assim, ó: na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens, e também em relação à criação inteira. Eles já reinam com Cristo, e com Ele reinarão pelos séculos dos séculos. É importante, aqui eu quero abrir um parênteses, porque também eu ouvi já numa homilia um ensinamento errado sobre o céu, né? Uma vez, numa homilia, o sacerdote estava dizendo que no céu todo mundo fica absorvido por Deus, e você deixa de existir e se torna um todo com Deus. Isso não é verdade. Não é o que a igreja ensina. A igreja ensina que cada um mantém a sua pessoa, cada um continua sendo um ser pessoal, continua intercedendo pelos homens, continua intercedendo pela criação inteira. São Tomás de Aquino, falando sobre isso, na Suma Teológica, capítulo 30 a 34. Quem quiser anotar, São Tomás de Aquino, Suma Teológica 30 a 34. Ele explica a situação do homem diante de Deus no céu. A contemplação da essência divina não absorve os santos, de maneira a impedir-lhes a percepção das coisas sensíveis e a contemplação das criaturas, ou a sua própria ação. Cada um continua sendo ele no céu, continua sendo um ser pessoal, senão nós não rezaríamos para São Francisco, não rezaríamos para Santa Clara, porque eles teriam deixado de ser eles, né? Então, não rezaríamos para os apóstolos, a igreja não invocaria os apóstolos nas orações. Cada um continua sendo ele mesmo no céu, tá? Agora, o purgatório. O purgatório é o tema que o pessoal questiona mais, né? O purgatório. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja fala sobre o purgatório. Catecismo da Igreja 1030 e 1031. Explica assim, ó: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina o purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Aí tem uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 25 e 26. Mateus 5, 25 e 26, que também fala sobre o purgatório. Jesus contando para os seus apóstolos. Mateus 5, 25 e 26.
Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então, para a gente entender o purgatório de forma simples, a alma que ama a Deus, igual todos nós, mas não morremos num estado de perfeição, igual São Francisco, igual Santa Clara, que é a maioria dos cristãos. Não alcançam a perfeição durante a vida, a maioria. Mas amam a Deus, amam o próximo, se esforçaram, tiveram suas quedas, mas levantaram, lutaram, tudo isso. Vão para o céu, mas antes passam por um estado que a igreja chama de purgatório. Não é um lugar purgatório. Não, pelo menos não como nós entendemos lugar, né? O purgatório é um momento onde a alma reflete e chora e purga, né? Ela faz uma contrição perfeita da sua vida. Ou seja, ela olhando a alma que amou a Deus e não foi condenada, porque quem está no purgatório não vai para o inferno. A alma que vai para o purgatório, de lá vai para o céu. Ninguém vai do purgatório para o inferno, tá? Igual uma vez eu ouvi também num grupo de oração um pregador falando, mas não é isso que a igreja ensina, não é isso que Cristo ensinou. As almas que estão no purgatório vão para o céu. Nenhuma vai para o inferno. Todas que estão no purgatório vão para o céu. Mas as almas do purgatório precisam da oração da gente. Por isso que existe as orações pelas almas do purgatório. Geralmente a igreja consagra segunda-feira, as santas missas de segunda-feira, pelas almas do purgatório. Então por isso que se tem missa de sétimo dia e tantas outras missas que se reza pelas almas. Porque no purgatório elas necessitam disso e já não podem mais sozinhas fazer isso. Então nós rezamos por ela, e isso também a igreja tem como um ato de caridade. Rezar pelas almas do purgatório é diante de Deus também um ato de caridade. Então a alma percebe pós-morte, você, por exemplo, morreu, aí você, olhando a divindade, a majestade de Deus, a pureza de Deus, o amor que Deus tem por você, e você ali transparente, olha para a sua vida, o tanto de ingratidão, tantas coisas que você deixou de fazer por coisas banais, tantas vezes que Deus te cercou de amor e você nem ligou. Então a alma olha para ela e olha para Deus e diz: eu não estou pronto, me perdoa. E aí esse momento é o purgatório, a contrição da alma diante de Deus. Isso está fora do tempo. Às vezes a gente ouve dizer, vai ficar 100 anos no purgatório, 7 dias, mas isso, a nossa contagem cronológica não é a mesma de Deus. É um instante eterno, é um momento, é intenso, mas a alma ali chora amargamente seus pecados, não por medo da condenação, porque não há mais condenação, mas por ter ofendido a um Deus que ama tanto. Porque ali naquele momento, vendo a glória de Deus, vendo que Ele estava aqui perto de nós. Há uns tempos atrás eu estava dando uma direção espiritual aqui e disse que na vida eterna nós sentiremos vergonha, por mais que a gente trate bem o Santíssimo Sacramento, por mais que a gente tenha zelo pelo Santíssimo Sacramento, a hora que a gente vê o tamanho da glória de Deus no Santíssimo Sacramento, que até os anjos de maior hierarquia e todos eles se ajoelham diante do Santíssimo Sacramento, que durante o sacrifício da missa, quando o sacerdote levanta Jesus e ali se consagra, até os infernos se ajoelham. Quando a gente vê tudo isso, nós vamos ficar envergonhados por tão pouco
pouco zelo que tivemos com o Santíssimo, por mais que a gente tenha zelo. Então tudo isso vai ser o nosso estado de purgatório. Sabe, o bem que poderia ter feito, o amor que poderia ter feito, o tempo que eu poderia ter dedicado a mais, fiquei ali na internet, poderia ter rezado o rosário, tudo isso, ali é o momento da alma diante de Deus se purificar e depois entrar na presença de Deus. Por último, vamos falar sobre o inferno. Catecismo da Igreja, isso é importante vocês marcarem, tá? Até para quando vocês forem ensinar ou forem falar, talvez sejam questionados por alguém que vai pensar que vocês são desavisados, né? Ele vai falar, isso não existe, isso aí é folclore, isso aí antigamente achava isso, hoje a teologia está mais moderna, hoje... tudo conversa fiada, tá? Catecismo da Igreja, parágrafo 1056, está escrito assim, ó, sobre o inferno. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte aos fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também de inferno. No Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 41 e 42, entre tantas outras passagens que Jesus cita o inferno, nessa ele diz assim, ó, Mateus 13, de 41 a 42. Diz assim: o Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, afirmar que o inferno não existe, além de ir contra o que a igreja ensina, além de ir contra o que o magistério ensina, o que Cristo ensinou, é uma tremenda falta de caridade. Eu cito aqui no livro um exemplo, que eu vou ler. É como dizer a alguém, por exemplo, a gente sabe que tem aqui um bairro muito perigoso, um bairro onde os caras assaltam, roubam até o chinelo do cara, imagina. A gente sabe que tem lá. Aí a gente vê um amigo nosso indo naquela direção, com o relógio dourado, carteira no bolso, celular, falando, mexendo no celular. Qual que é a nossa missão por caridade? Avisá-lo, falar, olha, cuidado, o lado para onde você está indo é perigoso, existe perigo lá. Dizer que o inferno não existe é dizer para ele, vai em paz, vai tranquilo, não tem perigo, relaxa, viva do seu jeito, não há perigo nenhum, pode fazer o que quiser. É falta de caridade, porque dizer que o inferno não existe é enganar as pessoas, para que elas sejam condenadas, é trabalhar para Satanás. Quem diz que o inferno existe é Satanás, porque o desavisado vai cair lá. Então, quem trabalha assim, trabalha para as milícias do inferno, e não para Cristo. Jesus, em Mateus 7, versículo 13, disse assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Eu queria só já estamos terminando, uma atenção para isso que Jesus fala aqui. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Jesus está falando, Jesus, o Filho de Deus, que numerosos entram por essa porta que conduz ao inferno, não ao céu. Grande número de pessoas. Por fim, citação do Catecismo da Igreja, parágrafo 1035.
está escrito assim, ó. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, ao fogo eterno. Vou repetir esse parágrafo do Catecismo da Igreja, que vai contra esse ensinamento moderno e mentiroso que existe por aí. Catecismo da Igreja 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno, ao fogo eterno. Então, assim a gente encerra essa formação de hoje sobre a existência desses 3 estados de vida. Semana que vem nós falaremos sobre a existência dos anjos, tanto bons quanto maus, tá? Dos anjos de Deus, a hierarquia dos anjos, conforme o ensinamento da igreja, e os anjos do mal, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio